Meus irmãos, o problema de um pastor mais novo convidar o mais velho é que ele pensa que o velho ainda tem o pique dele. Entendeu? Ele me colocou aqui logo 2 mensagens, 2 palestras, né? Irmãos, nessa segunda palestra, eu estou usando muito esse livro, pregando toda a Bíblia como escritura cristã. É um livro da Fiel e é do Graham Goldsworth, acho que é esse o nome. Então eu quero recomendar esse livro, se você quiser realmente aprofundar esse tema sobre a importância do bom uso da teologia bíblica para o sermão, para a pregação. Eu vou iniciar mais uma vez lendo a Escritura e quero ler então Lucas. Então o nosso tema é a teologia bíblica e o seu uso no sermão. Lucas 24, do 25 ao 27. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção, tua graça, tua bondade, que o Senhor renove as nossas forças e nos capacite para que possamos ministrar essa palestra e que todos aqui sejam enriquecidos e abençoados com a tua graça. Nós expressamos sempre a nossa profunda dependência de ti, porque sem ti nada podemos fazer. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Outro dia eu fui dar uma palestra sobre pregação lá em Goiânia, Goiás. Inclusive um pessoal batista que está num processo de plantação de igreja segundo o modelo lá do Mark Dever. E eles me fizeram uma pergunta e que eu não tinha meditado sobre isso. Mas a pergunta era o que é que eu atribuía assim que mais me enriqueceu nessa caminhada de pregar expositivamente. E eu entendo que foi basicamente o seguinte: quando eu terminei o seminário, em 91, já em 92 eu recebi o convite para lecionar no seminário, a cadeira de hermenêutica. Então eu comprei vários livros de hermenêutica, comecei a estudá-los, e na medida em que eu estudava aquele material e ministrava aos alunos, isso me ajudou no trabalho de interpretação bíblica. Eu acho que meu sermão tem uma característica bem hermenêutica, que é no sentido de tentar sempre interpretar o texto e dialogar com o nosso tempo, ser aplicativo mesmo. E aí, nesse mesmo período também, o seminário me chamou para ensinar teologia bíblica. E eu ensinei teologia bíblica por muitos anos no seminário. E aí, posteriormente, eu passei a ensinar teologia sistemática. E essas 3 experiências, elas são muito importantes na preparação de um sermão. A teologia bíblica, a teologia sistemática e a teologia e a hermenêutica. Outro dia me chamaram para eu pregar no texto de Marcos, capítulo de número 1, versos 14 e 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, como é que eu preguei nesse texto? Eu disse, eu quero falar sobre 2 declarações de Jesus que impactaram o mundo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo.
E quero falar, em segundo lugar, de duas declarações de Jesus que são capazes de mudar a sua vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Arrependimento e fé. As duas primeiras questões, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, exige de você teologia bíblica. Teologia bíblica. Por quê? Que tempo é esse que se cumpriu? Você só pode entender esse tempo se cumpriu na medida em que você tem uma visão da teologia bíblica, da Bíblia, da mensagem da Bíblia, do desenvolvimento dessa revelação e o que é que ela quer transmitir para nós. Então, o que é que o tempo se cumpriu? Se cumpriu o tempo determinado por Deus para a chegada de Cristo, o tempo das profecias, o tempo em que o Cordeiro Pascal, o sistema sacrificial, tudo se cumpriu em Cristo. Então, eu falei sobre isso, o tempo está cumprido. Quando Cristo entrou no mundo, o tempo se cumpriu. O kairos de Deus, o tempo de Deus se cumpriu. Mas, em segundo lugar, o reino de Deus está próximo. Que reino é esse? De que maneira ele foi anunciado? De que maneira ele se manifestou na história? E o que significava isso? Então, observe que essas duas declarações, eu precisei dialogar com a teologia bíblica. Eu precisei do auxílio da teologia bíblica. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Quando chego em arrependei-vos e crede no Evangelho, não que isso a teologia bíblica não trate, mas são dois temas que, quando você estuda a doutrina da salvação na teologia sistemática, eles são imprescindíveis. Arrependimento e fé. Então, observe que nessa mensagem que eu preguei, tem lá teologia bíblica e tem teologia sistemática. Quando você tem um conhecimento básico dessas duas áreas, teologia bíblica e teologia sistemática, e você tem ali a hermenêutica para poder fazer essa interpretação e caminhar, isso te dá uma ajuda. E daí você só tem que tornar esse sermão, dialogar com outros textos e elaborar tudo direitinho para você aplicar para as pessoas no final. Então, como é que eu apliquei essa mensagem? Eu terminei dizendo que se Jesus veio ao mundo, o tempo também se cumpriu para você. Você não tem mais tempo para perder. E daqui a pouco você passa e o tempo se cumpre de outra forma para você. Se o reino de Deus chegou, você não pode governar a sua vida. Você tem que ser governado por esse reino. E então, como é que isso acontece? Você precisa desistir de você. Você precisa desistir do seu governo. Você precisa se arrepender da sua vida, dos seus atos. E você precisa crer no Evangelho. Então, aí está um exemplo da importância da teologia bíblica, da teologia sistemática, da hermenêutica, para você preparar um sermão. Eu comecei com esse exemplo, porque realmente foi isso que me ajudou bastante e tem me ajudado nessa caminhada. Essa experiência com a teologia bíblica, num primeiro momento, como professor, e depois também como professor de hermenêutica e professor de teologia sistemática. Vamos lá. Hoje, nosso caso aqui, nós vamos falar da teologia bíblica. De que maneira essa teologia bíblica nos auxilia na preparação do sermão. E aqui eu vou dizer já uma coisa importante. Todo sermão expositivo, ele é uma teologia bíblica em evidência, né? E talvez pudéssemos dizer que um sermão temático, bem elaborado, é uma teologia sistemática. Certo? Mas esse é o caso. Se você prega um sermão expositivo, você está trazendo uma teologia da Bíblia para as pessoas, do texto em particular, mas também em diálogo com toda a teologia bíblica que as Escrituras assim nos apresentam.
Eu queria iniciar, então, justificando a importância do uso da teologia bíblica no sermão. Primeiro, porque a teologia bíblica ajuda o pregador a ter uma visão de toda a revelação bíblica. Toda uma visão da Bíblia, né? Do quadro maior, daquilo que é mais representativo como suprassumo das Escrituras, né? A teologia bíblica, ela ajuda o pregador a entender o contexto real, a base e a textura de alguns conceitos ou temas que são essenciais para o ministério da pregação. Já citando aqui o autor, o Graham Goldsworth, ele diz o seguinte: enquanto a teologia sistemática, ou como às vezes é chamada a teologia dogmática, se preocupa em estabelecer a doutrina cristã sobre determinado tema da Bíblia, a teologia bíblica se preocupa com a maneira como a revelação de Deus foi entendida no seu tempo e qual foi o quadro total construído durante todo o processo histórico. Ele diz ainda: o pregador precisa entender a função tanto da teologia bíblica como da teologia sistemática. A bíblica, se focaliza no contexto do texto, em toda a revelação bíblica. Esta, a sistemática, se focaliza na importância dos textos no contexto contemporâneo da doutrina cristã, conforme ela se aplica a nós agora. Então, por que a teologia bíblica ela é mais confiável? Porque ela procura saber o que o texto significou para aquela época. A teologia sistemática, não que todo mundo use desse expediente, mas muita gente, quando pega a teologia sistemática, ele está apenas preocupado com o agora. Ele não analisa esse texto à luz de todo o contexto. E ele corre o risco de, ao invés de dizer o que o texto está dizendo, impor ao texto um significado que não corresponde à verdade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu fui para uma conferência no início da minha caminhada como pastor, e eu estava passando um momento muito difícil no meu ministério, porque hoje, a gente tem todo tipo de livro para a gente estudar, a gente está cercado de colegas de toda parte, a gente que é pastor, que prega as doutrinas da graça, que tem compromisso com o evangelho, e a gente tem igrejas para todo lado que a gente se alegra que estão seguindo essa caminhada. Mas quando eu comecei, sinceramente, a sensação que eu tinha é que eu estava sozinho. E eu me lembro que eu ia passando em frente a uma igreja, bem próximo da que eu sou pastor, e eu estava passando por muitas lutas com a igreja, porque eu estava querendo tirar o valnicianismo, o kenneth-reaganismo, que era a marca da igreja nos anos 90, e estava todo mundo com raiva de mim. E eu não sabia mais o que fazer. Eu ia passando próximo da igreja que tinha aberto lá perto da estância, e essa igreja estava cheia de gente. Cheio. A rua não cabia carro, a gritaria, todo mundo lá. E eu olhei assim. Eu estava indo para a igreja. Eu disse: meu Deus, eu estou pregando o evangelho genuíno. Eu pelo menos penso que estou. E olha como é que eu estou. Agora, esse pessoal pregando isso aí, porque ele dizia: olha, hoje eu vim trazer aqui bolinhas de fogo. Quem quiser, levante a mão e pegue sua bolinha de fogo. Eu só vi o povo assim, ó. E eu disse: o que esse povo vai fazer com essas bolinhas? Vai fazer o que com isso? E então, no outro dia, eu fui para essa conferência. E eu tinha uma expectativa. Quando eu cheguei lá, não era nada do que eu esperava. Quando chegou lá, tinha um pregador, abriu Romanos 4 e disse: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E aí ele disse: eu queria dizer para vocês que nesses últimos dias, Deus está nos dando uma revelação que nem Paulo nem Pedro tiveram condição de receber. Então, literalmente, eu fiquei perguntando como é que ele podia dizer aquilo com aquele texto, e ele poderia usar o texto para dizer exatamente o contrário. Nesse mesmo ambiente, um outro pastor olhou para a Bíblia e disse: Paulo
de apóstolo para apóstolo. Você aqui pisou na bola. Você pisou na bola. Então, veja, qual é a importância da teologia bíblica na pregação? É você saber que uma boa teologia bíblica, ela vai te dar esse auxílio de você compreender o texto dentro do seu contexto imediato, mas também dentro da visão geral da mensagem de salvação que Deus está comunicando ao seu povo. Segunda coisa, a teologia bíblica ajuda o pregador contra o erro do formalismo e do moralismo. Quantos sermões são um mero formalismo ou apenas um pretexto para a gente passar lições morais que podem nos levar a uma atitude legalista? Mas quando você leva as pessoas a um conhecimento da verdadeira teologia bíblica, você naturalmente escapa desse tipo de armadilha e também a sua congregação. Terceiro, a teologia bíblica ajuda contra o interesse da satisfação imediata e da busca das bênçãos materiais. Por que é que há pessoas que vêm à igreja apenas atrás de satisfação emocional e de promessas de bênçãos materiais? Porque elas não conhecem a verdadeira mensagem da Bíblia. Elas vão num versículo, pega outro ali isolado, se apropria dele e normalmente é uma ideia de bênção. Mas quando você vai para a Escritura, o conceito que se tem da Bíblia, da revelação, é abrangente. Estabelece uma conexão sobre o significado da vida, sobre o propósito da nossa existência, sobre a perspectiva do eterno, sobre quem é Deus, sobre o que Deus está fazendo na história. Então você não está preso às armadilhas das circunstâncias, do utilitarismo, do egoísmo, porque você vislumbra coisas maravilhosas e eternas. A teologia bíblica, o sermão expositivo, portanto, a partir dessa perspectiva, abre novos horizontes. Minha intenção, irmãos, nessa noite, acredito que talvez o tempo não seja suficiente para trabalhar aqui, mas eu vou ver se resumo, trabalhar 4 questões no propósito de apontar o benefício da teologia bíblica na preparação e na pregação da palavra de Deus. Então, primeiro, eu quero falar sobre a centralidade das Escrituras no ministério da pregação. Segundo, sobre a centralidade do Deus das Escrituras como Senhor da história. Terceiro, a centralidade de Jesus Cristo em cada parte das Escrituras. E quarto, a teologia bíblica e o seu centro norteador para o qual converge toda a Escritura. É muita coisa. Então, vamos ver como é que a gente resume aqui. Primeiro, a teologia bíblica nos ajuda a preservar a centralidade das Escrituras no ministério da pregação. Quando estou falando ministério da pregação, estou falando tudo que a igreja faz. Escola dominical, departamento infantil, evangelismo, missões, tudo envolve pregação, ensino, doutrina, teologia. Então, tudo que a igreja faz, ela precisa preservar a centralidade da Escritura. Teologia bíblica vai nos dar diretrizes para isso. O pano de fundo, irmãos, da teologia bíblica está diretamente associado à reforma. A declaração somente a Escritura reconhece a autoridade e suficiência das Escrituras. É daí, então, que surge a teologia bíblica. A teologia bíblica é fundamental para que a revelação da Bíblia forme suas pressuposições. Ou seja, eu não tenho o direito de criar minhas pressuposições, minhas opiniões, minhas ideias e impor sobre a Bíblia. Eu preciso saber quais são as pressuposições da Bíblia. E isso a teologia bíblica fiel lida com essa questão. A teologia verdadeiramente bíblica é, portanto, uma contribuição do jeito da reforma, entender a natureza e a autoridade da Bíblia. Ao comentar sobre o declínio da pregação, Dr. Martyn Lloyd-Jones entende que esse é o problema. Ele diz: eu não hesitaria
em colocar na primeira posição a perda da confiança na autoridade das Escrituras e uma diminuição na crença da verdade. Coloco isto em primeiro lugar, porque tenho certeza de ser este o fator principal. Se alguém não for revestido de autoridade, não poderá falar bem, não poderá pregar. Conta-se a história de um ateu, lá na Inglaterra, chamado David Hume, pai do empirismo moderno. E ele foi contemporâneo de George Whitefield, pregador inglês. Pregava com muito poder e autoridade. E um dia, ele está indo no meio da rua. E alguém pergunta, você está indo para onde? Essa hora ele disse, estou indo ouvir o George Whitefield. Disse, mas você não crê em Deus? Disse, mas ele crê. Ele crê. Ou seja, aquele homem pregava com autoridade. Qual é o drama atual? É que, de um lado, você tem um crescimento muito amplo do liberalismo teológico, em que, definitivamente, as pessoas estão abortando a Bíblia como norma, como centro norteador da fé e da vida da igreja. Mas, por outro lado, você tem uma tendência dada ao misticismo e à experiência. Então, aqueles que são liberais, que teoricamente são guiados pela razão e pelo seu próprio orgulho e pelo seu ceticismo, eles não creem na Bíblia e eles têm a necessidade de subtraí-la, selecionando o que eles querem crer e interpretando a Bíblia ao seu modo. Por outro lado, aqueles que parecem super crentes acham que a Bíblia não é suficiente. É preciso agregar a ela novas revelações, é preciso agregar experiência e tudo mais. Então, de uma forma ou de outra, a Bíblia é atacada. A autoridade da Bíblia está em discussão permanentemente. E o que nós estamos dizendo aqui é que a reforma afirmou somente a Escritura, que é isso que a teologia bíblica faz. Que toda e qualquer pressuposição tem que ser dita pela Bíblia e não por nós. Como a teologia bíblica nos ajuda a preservar a autoridade das Escrituras? Alguém já disse que a teologia bíblica é o ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrada na Bíblia. E nesse sentido, irmãos, o pregador precisa ter essa compreensão de que a história da salvação é um aspecto importante do contexto de qualquer texto bíblico. Porque esse é o processo. O processo que está em voga é o processo da história da salvação, e a gente fala um pouco mais disso adiante. Por teologia bíblica, então, nós queremos dizer que a revelação bíblica tem uma história para nos contar. Quando eu olho para a revelação bíblica, eu tenho que ter essa compreensão. Ela tem uma história para nos contar. Essa história tem dois aspectos importantes, dentre outros, mas eu acredito que esses são os principais. O plano, aliás, a criação e o plano salvífico. Dentro de uma cosmovisão mais ampla, você pode colocar aqui a queda e a consumação de todas as coisas. Então, criação, queda, redenção, consumação, a glorificação por ocasião da volta de Cristo. Mas esses dois aqui eu estou colocando numa perspectiva em que a Bíblia fala de Deus como Criador e fala de Deus como Salvador. Esse Deus Criador, obviamente, precisou traçar um plano de redenção e de salvação que o pecado entrou no mundo. Por teologia bíblica, então, queremos dizer que a revelação bíblica tem uma história para nos contar. Trata-se da história da criação e do plano da salvação. Portanto, o que é que compete ao pregador? Deixar que a Bíblia conte sua própria história. Em outras palavras, é tarefa do pregador compreender qual é a visão geral e central
dessa revelação, dessa história que ela tem para nos contar. Por outro lado, é importante destacar que a autorrevelação de Deus dá-se na história e de maneira progressiva. A história é o palco central da revelação de Deus. Deus é o Deus do céu, o Deus eterno, o Deus que se assenta no alto e sublime trono, mas que entra na história e se revela nela, diante de muitos atores. E aí essa revelação ela é chamada de progressiva. O que significa isso, irmãos? A revelação progressiva significa que Deus se revelou gradativamente ao longo da história até culminar em Cristo. Para mim tem uma passagem que ela explica isso como ninguém. Veja só. Olha o que é o aspecto progressivo e o seu aspecto pleno. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O texto está dizendo que gradativamente Deus foi se revelando na história de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, por meio de Jesus Cristo. A revelação chegou no seu clímax. Portanto, o foco da história da salvação é o povo de Deus e os procedimentos de Deus com eles para trazê-los a si mesmo. Quando você olha para essa história da revelação de Deus, então tem 3 personagens principais, dentre tantos outros. Abraão, o pai da fé, o pai de Jesus, o pai espiritual. Davi, o precursor, e Jesus, o cumprimento de tudo. A revelação de Deus e a vinda de seu reino ocorre principalmente em 3 épocas, ou blocos da revelação bíblica. O reino revelado na história de Israel, o reino revelado na escatologia profética e o reino revelado na vinda de Cristo. Então, observe, o autor, aqui o Graham Goldsworthy, ele diz o seguinte: na época histórica, Deus se revelou na criação e no período dos patriarcas, no Êxodo e no deserto, na entrada da terra, no estabelecimento ali do seu reino, a fé contínua de Israel, o declínio e a queda no exílio e sua restauração. Isso aqui é a história. Deus está se revelando toda essa história. Criação, patriarca, Êxodo, terra prometida, o declínio do povo, em toda essa caminhada. Depois, na escatologia profética, os profetas têm ali um período de 300 anos, pelo menos, aí, em média é isso aí. Você pegar Amós, em 780, e Malaquias, o último, tem 480, tem um período de 300 anos que compreende pré-exílio, durante o exílio e o pós-exílio. Esse é o período profético. Aqui você encontra os profetas sempre querendo trazer o povo de volta para a lei, mas ao mesmo tempo dizendo que se o povo não andar diante da lei, se andar, Deus vai trazer as bênçãos. Se desviar, Deus vai trazer juízo. E mesmo que esse juízo venha, ele aponta para o futuro, dizendo que Cristo vem e Deus restaura todas as coisas. Esse é o período. Mas depois vem o cumprimento do Novo Testamento, o cumprimento em Cristo, o cumprimento no povo de Deus, o cumprimento na consumação que está por vir. Portanto, por progressivo significa que se o pregador quiser entender e pregar fielmente a autorrevelação de Deus, é preciso considerar aspectos importantes da Escritura, tais como a unidade das Escrituras, a diversidade dos seus inúmeros gêneros literários, a continuidade entre os seus testamentos, o propósito de Deus revelado em toda a Bíblia. Essas coisas, irmãos, ajudam, sabe por quê? Uma coisa é eu pegar um versículo aqui e eu tentar entender aquele versículo
isoladamente. Outra coisa é quando eu tenho essa visão de toda a Bíblia, de como Deus está conduzindo a história, de como Deus está conduzindo o plano de redenção, de como Ele está lidando com o seu povo, se revelando ao seu povo. Então, isso só é possível se a gente crê na Bíblia. Não dá para a gente afirmar essas coisas se a gente não crê na autoridade e na centralidade das Escrituras. Segundo, a centralidade do Deus das Escrituras como Senhor da história. Os pensadores pós-modernistas, eles falam do fim da história. Isso significa que não devemos ter esperança quanto ao futuro. Ou seja, o futuro é sem futuro. Não se pode atribuir nenhum significado a qualquer acontecimento. Em síntese, significa dizer que a história está entregue ao acaso, e ao acaso caótico. Não há Deus que governa a história, nem que conduz os seus acontecimentos para algum lugar. Tudo é contingencial. E tudo está à mercê da própria sorte. E nesse caso, não há sorte. Contudo, queridos, a teologia bíblica afirma que o significado da história está na história que a Bíblia tem para nos contar. A história bíblica, ela começa com a criação de todas as coisas, incluindo os nossos progenitores, Adão e Eva, sua rebelião contra Deus. Posteriormente, a história bíblica ganha um importante capítulo, quando Deus chamou Abraão, o pai de Israel, da sua terra pagã, lhe fez uma promessa, conforme seu propósito, Abraão seria uma bênção para todas as nações da terra. Aqui está em desenvolvimento a história da salvação. Depois, essa promessa ela foi progressivamente se desenvolvendo ao longo dos séculos, até que em Cristo, o descendente que Deus havia prometido a Abraão nasceu. Entrou no mundo na plenitude do tempo, nascido de mulher. Gálatas termina dizendo que assim, Sara, que outrora era estéril, se tornou mãe de numerosos filhos. Olha só, o salto que eu dei de Abraão até chegar em Gálatas 3,16, para dizer que a promessa que Deus tinha feito a Abraão se desenvolveu em toda a história, alcançou o seu cumprimento pleno, não quando Isaac nasceu, mas quando Jesus nasceu. Jesus é o descendente de Abraão, e com ele se cumpre a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas. E a terra? A terra, num primeiro momento, é a terra de Canaã. Terra essa que parece que surge ali como um substituto do jardim. Primeiro o jardim, depois a terra prometida. Quando você chega no Novo Testamento, não se fala mais em terra prometida. Ninguém fala mais de jardim no Velho Testamento, só da terra prometida. E depois ninguém fala em terra prometida quando chega no Novo Testamento, porque agora estamos falando de um novo céu e uma nova terra. Então perceba que isso é a história da salvação. Um capítulo se desenvolvendo depois do outro, até chegar no propósito final. Assim sendo, meus irmãos, a revelação acontece na história, mas o seu significado é para a eternidade. O quadro que aponta para essa história mostra que tudo está se movendo, desde a criação até a nova criação, com extensões para a eternidade em ambas as direções. Isso significa que o grande quadro, essencialmente histórico, que fala da teologia, da verdade, da mensagem, da esperança, não é apenas histórico. Então, o Deus da história, ele dá significado à história, na medida em que aquilo que ele está fazendo na história aponta para a eternidade.
Portanto, irmãos, história da salvação é uma expressão que reconhece uma história específica, com uma estrutura dentro da qual Deus agiu, está agindo e agora agirá no futuro. Dizer que Deus é o Deus da história, que Ele está conduzindo a história da salvação, é olhar para passagens como, por exemplo, Atos 2, 22 e 23. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificaram por meio de homens maus. Dizer que Deus é o Deus da história e que Ele está conduzindo o plano da salvação e que Ele dá significado à história, apontando para a eternidade, a partir desses eventos que Ele realiza, é dizer que Ele tem o controle de tudo. Porque observe, vocês o mataram, mas vocês fizeram isso não porque vocês são poderosos ou porque Jesus era fraco. Vocês fizeram isso porque Deus assim determinou. Mais adiante, no capítulo 4, quando os apóstolos são presos e depois soltos, que eles oram ali, Pedro e João, diz, ouvindo isto unânime, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, aqui citando o Salmo 2, nosso Pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito determinaram. Ou seja, irmãos, você sabe qual é a diferença da gente ter a visão teológica de uma teologia bíblica, em que Deus é o Senhor da história, está conduzindo nessa história a história da salvação, e que Ele está se revelando e se relacionando com o seu povo, é a gente entender aquilo que Jesus mesmo disse. Um cabelo não cai da nossa cabeça. Uma folha não cai de uma árvore sem que o Senhor tenha o controle. Então observem aqui. Vocês mataram o Senhor, mas Deus determinou. Vocês se juntaram. E quando vocês fizeram tudo isso, vocês cumpriram o propósito de Deus. Aqui preste atenção. É fato que isso não anula a responsabilidade dos homens maus. Eles são responsáveis diante de Deus. Mas uma coisa é fato. Não há motivo para a igreja ficar magoada, ressentida, aflita, estressada e até se utilizando das armas do mundo para tentar reagir diante do mundo. Porque o que esse pessoal faz aqui é orar e dizer, Senhor, nos dá mais graça e mais autoridade para a gente conseguir continuar pregando o Evangelho. E essa é uma oração que me chama a atenção. Porque embora o Pentecoste tenha acontecido bem recentemente, e eles revelem aqui, estar cheios do Espírito Santo, são cheios novamente, numa demonstração de que ninguém nunca está tão cheio do Espírito Santo que não possa ser mais cheio ainda. Mas o que eu quero aqui lembrar é que esses homens, esses apóstolos, tinham uma visão da história da salvação, tinham uma visão ampla de todo o Velho Testamento, e eles eram capazes de entender o controle, a soberania, a providência e a maneira como Deus estava conduzindo essa história. Mas, meus irmãos, para a gente entender essa teologia bíblica, a gente tem um desafio hermenêutico. A história da salvação nos foi concedida na Bíblia, nos foi contada na Bíblia. A Bíblia é a única biblioteca do mundo, eu digo biblioteca porque são 66 livros,
em que encontramos esses fatos registrados. Você quer fazer uma pesquisa sobre os inúmeros fatos que ocorreram na história da humanidade, você vai em uma biblioteca boa que você encontra. Mas sobre esses acontecimentos da Bíblia, você não encontra. Mas a Bíblia é o único livro que conta essas coisas. E aí, nós temos que entender que aqui tem 3 questões importantes. A Bíblia é um livro, como qualquer outro, nesse sentido, de literatura, que se deu na história, mas que tem uma teologia. Qual é o nosso desafio? É entender a Bíblia como literatura. É a tarefa de expor o texto bíblico, entendendo que a mensagem que está ali, ela não é atribuída, ela é intrínseca à própria revelação. Então, eu não tenho o direito de dar o significado ao texto. O texto é que tem que dizer o que ele está dizendo. Ele é que tem que contar sua própria história, e não eu dar a minha versão para ele. Então, tratar com o livro, com a Bíblia como literatura, é expor o texto, é interpretar, é se preocupar com a cultura, com a língua original, com uma série de coisas. Mas outra coisa, o pregador precisa entender a Bíblia como um livro em que foi editado na história. A mensagem da Bíblia envolve história. O pregador precisa entender a Bíblia como um livro de significado teológico. E aí é onde vai. A história que a Bíblia conta não é apenas um conjunto de acontecimentos que aconteceram no tempo, na história de Israel, como muitos acham que Israel é apenas o Velho Testamento é só a história da religião judaica, a experiência do povo de Israel. Não. Tem uma mensagem teológica ali. Tem uma mensagem que Deus quer comunicar sobre quem Ele é, sobre a salvação, sobre quem o seu povo deve ser. Em outras palavras, significa que a literatura nos conta a história. Por sua vez, essa história exige do pregador uma interpretação teológica. Portanto, devemos reconhecer que os acontecimentos que estão na Bíblia não são autoexplicativos. Exige de nós esse trabalho, e isso é teologia bíblica. É interessante, porque quando você olha para alguns fatos na Bíblia, eles parecem muito, muito óbvios, mas ainda assim, eles precisam ser explicados, interpretados à luz da Bíblia. E por quê? Porque apesar de óbvios, eles às vezes ainda assim são obscuros para nós. Veja um exemplo do texto que eu li aqui. Jesus está no caminho de Emaús, ele ressuscitou, e aí ele está lá caminhando com 2 discípulos. Para eles, Jesus deve estar morto. Afinal de contas, disseram que ele ressuscitou, mas até agora, disseram que o túmulo está vazio, mas até agora a gente não viu. Olha só. Então lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Foi o que Jesus fez. Jesus poderia ter dito ali: gente, sou eu, olha aqui. Não. Como é que ele quis ser conhecido? Como é que ele quis ser encontrado, revelado na Escritura? É por isso que eu digo, o melhor lugar para encontrar Jesus é na Bíblia. É aí que ele quer se revelar. E o fato, queridos, é que aqui Jesus usou a Escritura para explicar quem ele era, para revelar quem ele era. Então, a própria ressurreição de Jesus, assim como a sua morte, só pode ser afirmada não apenas pelo fato histórico de que ele ressuscitou, o túmulo está aberto, mas porque a Escritura testificou disso. Tem uma passagem muito interessante, porque é 2 Pedro 1. Pedro está tentando explicar ali para as pessoas sobre a vinda de Cristo, de que ele veio, de que ele era o Salvador, e as pessoas devem perseverar e segui-lo. E ele apela para uma questão empírica, uma experiência. Ele disse: eu estava lá no monte, eu vi quando o pai disse: esse é meu filho amado. Você entende?
Pedro está dizendo, eu sou testemunha ocular desses fatos. Mas, meus irmãos, Pedro não se contenta de dizer, creio nesse Cristo, porque eu sei que ele é o Cristo verdadeiro. Eu estava lá no monte e o próprio Deus falou. Embora ele tenha dito que esse era o meu filho amado, e nós tenhamos ouvido, olha o que é que ele vai dizer. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela. Como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É como se Pedro estivesse dizendo, se vocês não creem no meu testemunho, creiam no que a Escritura diz, que é mais seguro do que eu estou dizendo, é o que a Escritura diz, embora ele também fosse inspirado, mas como alguns poderiam duvidar, ele aponta para o Velho Testamento. Outros exemplos extraordinários, irmãos, de teologia bíblica, nós encontramos aí no capítulo 2 de Atos, quando Pedro interpreta Joel 2 para dizer, estamos vivendo os últimos dias. O que é os últimos dias? Esse intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda. Pedro diz, temos uma escatologia nova a se cumprir. Essa aí já se cumpriu, olha aí. Porque ele é o Messias, o Espírito Santo foi derramado, como nós estamos vendo. Outra teologia bíblica, irmãos, que fica claro que o Novo Testamento o tempo todo trabalha esse princípio da pregação via teologia bíblica. É Atos 7. Que mensagem extraordinária de Estevão. Ele faz um apanhado de toda a história da salvação, de toda a teologia bíblica que coloca ali. Atos 13, o apóstolo Paulo, e por aí vai. Enfim, irmãos, nós precisamos atentar para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, como uma teologia una, em que Deus tem uma mensagem que está comunicando ao seu povo. E quando a gente prega a partir daí, fica mais fácil a gente atender o propósito de levar o genuíno evangelho ao povo de Deus. Aqui um lembrete. Nós vemos muitas vezes as pessoas pregando sobre personagens bíblicos e tiram o personagem dessa história da salvação. Tira esse personagem e deixa a história da redenção de lado. Sabe o que é que se faz? Encoraja as pessoas à idolatria. A gente idolatra aquele personagem como se ele, de fato, fosse melhor do que nós. Embora Tiago disse que eles eram semelhantes a nós. Então, o que se diga, se você vai pregar em qualquer relato, em qualquer simbologia, em qualquer acontecimento, em qualquer personagem, procure situar isso dentro da história da salvação, entendendo que Deus é Senhor que está conduzindo essa história, que gradativamente Ele está se revelando até chegar em Cristo Jesus. Terceiro, gente, a centralidade de Jesus Cristo em cada parte das Escrituras. Uma vez que eu prego a Escritura, uma vez que eu prego a história da salvação, revelada nas Escrituras como um agir de Deus, é claro, irmãos, que o tempo todo isso vai me levar a Cristo. E às vezes aqui, irmãos, a gente acha que Spurgeon disse para uma certa vez, para um aluno dele, disse, pregue Cristo. Aí o rapaz pergunta, e se o texto não falar de Cristo? Ele disse, encontre. Então, não é que Spurgeon está pedindo ali para ele forçar a barra e encontrar Cristo onde Cristo não está. É que Jesus foi muito claro. A Escritura testemunha de mim, dá testemunho de mim. Então, se a Escritura, e a Escritura é toda a Escritura, dá testemunho de Jesus, você pode encontrar Jesus em toda a Escritura. Mas isso, às vezes a gente fica olhando para símbolos, personagens, sombras. Não, é a Escritura. A mensagem, irmão, sobre a pessoa de Cristo
somente pode ser devidamente compreendida e fielmente proclamada à luz do contexto se a gente entender toda essa estrutura que está em toda a Bíblia. Vou pegar aqui um exemplo que o próprio autor aqui cita, que é o seguinte: você imagine alguém abre a Bíblia em Mateus e vai pregar sobre a genealogia. Você vai ficar surpreso, né? O que é que esse pregador vai pregar na genealogia? Tantos textos aí. Ele vai pregar no capítulo 1 de Mateus. Se ele estiver pregando, iniciando a pregação em Mateus, é claro que isso é compreensível. Senão fica meio surpreendente. Mas a verdade é que ali tem uma mensagem sobre a centralidade de Cristo na história da salvação. Porque o texto fala de Abraão, e Abraão diz respeito à promessa do Messias. O texto fala de Davi, e Davi é o precursor do Messias. O texto fala do exílio, e o exílio aponta para a necessidade do Messias. E o texto fala que Jesus nasceu e, portanto, anuncia a chegada do Messias. Qual é o objetivo dessa genealogia? É mostrar como Deus está convergindo a história para Cristo. Tudo aponta para Ele, até que chega aquele dia que Ele entra em cena. Então, até as genealogias tratam de Cristo, porque essa é a ideia da genealogia. É mostrar que aquela linhagem está sendo preservada, né? A promessa que Deus fez a Abraão, que Deus fez a Davi, está sendo preservada, para que quando vier o Messias, você saiba se ele realmente está dentro daquela história que Deus cuidou em guardar. Bom, o que os diversos temas das Escrituras têm a nos ensinar? O que os diversos símbolos das Escrituras, os diversos acontecimentos têm a nos ensinar, senão que Cristo é o centro e o Senhor de todas as coisas. Não podemos ignorar as palavras de Jesus, portanto, quando ele diz que as Escrituras dão testemunho dele. O fato é o seguinte: quando as Escrituras falam de humanidade, falam da criação, falam do domínio de Deus na história, fala da soberania de Deus, fala do modo como o homem rejeitou a Deus e se envolveu na rebelião do pecado, fala da história da salvação e os meios que Deus está usando para levar essa história adiante, fala do governo de Deus sobre o seu povo, a relação de Deus com esse povo. Tudo isso, meus irmãos, a gente não pode pregar sem apontar para Cristo. O sentido de tudo isso é Cristo. Como é que eu posso pregar sobre a ética do decálogo, extremamente elevada, e não apontar para Cristo? Eu vou cair no legalismo. Como é que eu vou exigir ou desafiar a congregação a viver um padrão moral ético extremamente elevado e acima dessa cultura, se eu não ofereço Cristo como caminho perfeito de obediência e de santidade? É isso. Anunciar Cristo passa por esse caminho. Deixa eu só colocar aqui ainda uma coisa importante. Você chega no capítulo 2 de Gênesis, para mim ali tem 3 temas que resume a caminhada do povo de Deus no Velho Testamento e que resume a nossa caminhada hoje. É o que eu chamo de o padrão da criação. O que Deus está querendo no capítulo 2? Primeiro, esse homem é um ser espiritual e ele foi criado para cultuar. Então Deus estabelece o dia de descanso, que fica normatizado no decálogo, e fica claro que aquilo ali não era apenas uma narrativa sobre o que Deus fez, mas um padrão que deveria ser estabelecido para o povo dele. Tanto é que vira norma no decálogo. Em seguida, tem a ideia do trabalho. Deus coloca o homem no jardim para ele cultivar, para ele guardar. Então, o trabalho aí envolve cultura, arte, ciência, economia, tudo quanto nós fazemos. E depois Deus criou esse homem também um ser relacional, e Deus diz que não é bom que ele esteja só, lhe dá uma esposa, família. Então, igreja, família, trabalho. Eu pergunto, será que existe alguma coisa nesse mundo que a gente faça,
que não esteja ligado à família, igreja e trabalho, o meu relacionamento com Deus, com a criação e com o meu próximo, tudo passa por aí. Essas três áreas ficam muito claras no capítulo 3 de Gênesis, se degenera. O relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a criação. Agora, o que é que a teologia está dizendo para a gente? É que o pecado entrou por um homem, Adão, e passou a todos os homens, e esse padrão da criação se degenerou. E o que é que a teologia está dizendo? Deus enviou um outro representante federativo. A raça humana cai em Adão, ele manda o último Adão. Se por um entrou o pecado, por outro entra a salvação. Quem está em Cristo é nova criação. Então fica claro que nós temos dois paradigmas. Adão como representante da criação caída, Cristo como representante da criação redimida. E aí, vamos pegar aqui Efésios. Capítulo 1 diz que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, elegeu, expiou o pecado, o Espírito Santo selou. Não é pelas obras. Capítulo 2 é pela graça por meio da fé. A parede da separação caiu, e aquilo que era só para judeu também é para gentio. Então agora nós temos uma nova sociedade formada por gentios e judeus. A partir do capítulo 4, Paulo vai aplicar isso para a vida prática dessa nova sociedade. E aí, quais são as três áreas que ele vai mostrar que essa nova sociedade tem que revelar essa nova vida? Família, igreja, ele começa com a igreja ali, seja cheio do Espírito Santo, cânticos, hinos, família e trabalho. Só que antes, ele coloca ali no capítulo 4, assim como ele faz no capítulo 3 de Efésios, que essa nova sociedade acontece quando você se despoja do velho homem, é revestido do novo, que é a segunda imagem de Cristo. E essa imagem, Paulo usa três palavras para caracterizar o resgate, a restauração dessa imagem. Quais são essas três palavras? Santidade, conhecimento e justiça. Duas delas aparecem em Colossenses 4, em Efésios 4, e a outra lá em Colossenses 3. E aí, isso me chama a atenção, porque para Calvino, o que determina que o homem é a imagem de Deus é que ele foi criado justo, santo e dado ao conhecimento. Ele foi criado em justiça, em santidade e conhecimento. Conhecia Deus e via injustiça e santidade. Então, o que é que o pecado fez? Arruinou isso. O que é que a nova sociedade veio propiciar? Essa nova criação, no novo Adão ou no último Adão. Exatamente isso. Que o homem restaura, tem essa imagem resgatada, ele vive em santidade, justiça e conhecimento, e, consequentemente, o padrão da criação é restaurado na redenção, família, igreja e sociedade. Só assim, uma visão bem rápida do que é essa teologia bíblica, quando você quando você parte dessa visão da história da salvação, do Cristo que veio para redimir, você percebe que há uma continuidade. E aí eu não entendo como é que as pessoas têm que estabelecer uma descontinuidade entre Israel e igreja, entre Velho e Novo Testamento, entre profecia e cumprimento, estabelecendo dois povos, dois mundos completamente distintos. Não consigo, mas tudo bem. Eu não consigo muitas coisas. Gente, para não cansar vocês, deixa eu ir para a última questão. Bom, o que eu quero mostrar aqui agora é que essa escritura, ela tem um centro norteador. Ela tem um caminho para o qual todas as águas se encontram. E aqui, é claro, nós temos um desafio, porque a Bíblia tem vários gêneros literários. A Bíblia tem uma riqueza de terminologia que, se você pegar cada um desses termos, ou muitos desses termos,
Cada um tem uma conotação, uma complexidade, uma riqueza teológica. E como você agora encontrar esse centro norteador? Como nós lidarmos com cada gênero literário e estabelecermos uma unidade? Deixa eu dar aqui um exemplo do que eu, por exemplo, entendo se a gente vai para o gênero literário chamado lei. As leis de Deus. Para mim, ali tem 4 características básicas na lei, que se você vai pregar nas leis, você não pode enxergar isso aqui e você vai observar que, naturalmente, a lei está em harmonia com essa história da salvação e aponta para o Redentor, naturalmente. Por exemplo, lá. Primeiro, a lei revela quem Deus é. Essa é a primeira coisa que a gente precisa olhar quando estiver estudando a lei. Deus é santo, justo e bom. Segundo, a lei revela o querer de Deus, a vontade de Deus para nós. Ou seja, Deus quer que a gente seja justo, santo e bom. Que a gente reproduza o caráter dele, porque esses atributos são comunicáveis. Terceiro, a lei revela quem o homem é. Ao mesmo tempo que revela a vontade de Deus para nós, revela quem nós somos. Pecador inábil, totalmente incapaz de cumprir o querer de Deus. Isso significa dizer que a gente não pode cair na ilusão de achar que com os nossos esforços a gente vai se enquadrar em algum momento na lei de Deus ou em algum mandamento. Quarto, a lei revela a necessidade mais gritante do homem. Ele precisa de um Salvador que possa satisfazer as exigências requeridas por Deus em sua lei de santidade, justiça e retidão. Então, para onde a lei nos manda? Para Cristo. Porque é lá que está a santidade de Deus. É lá que está a vontade de Deus. É Ele que morre pelas ruínas dos nossos pecados. E é nele que há salvação. Então, eu vou para Cristo. Aí Cristo me transforma. Ele me salva. E diz, pronto, agora você está na graça, esqueça a lei. Não, Ele me devolve para a lei. Diz, agora você pode andar de acordo com minha lei. Porque eu te dei um coração regenerado e com esse novo coração, você vai dizer que nem João. As tuas leis não são pesadas. Seus estatutos não são pesados. Os teus mandamentos não são onerosos, não são um fardo. Então, queridos, é muito importante a gente observar isso. Mas veja, caminhando aqui para o final, deixe eu colocar algumas coisas sobre como é que a gente pensa uma teologia bíblica com um centro. No livro As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, Mark Dever destaca 5 pontos de uma teologia bíblica. E aí você percebe que ele trabalha uma teologia bíblica nessa perspectiva de tema. Deus da Bíblia é um Deus criador, Deus da Bíblia é um Deus santo, Deus da Bíblia é um Deus fiel, o Deus da Bíblia é um Deus amoroso, ou seja, redentor, o Deus da Bíblia é um Deus soberano. Se você olhar aqui, de fato, tem aqui uma representação dos temas principais. Deus como Criador, a santidade de Deus, a fidelidade de Deus, o amor redentivo de Deus, a soberania de Deus conduzindo tudo providencialmente. Então, certamente, trabalhar uma teologia bíblica nesses termos não seria uma proposta ruim. Agora, deixa eu citar um exemplo de alguém que segue outro caminho. Aquele livro Teologia do Antigo Testamento, Walter Kaiser Jr., ele trabalha a promessa. Aí ele vê a promessa em Gênesis, ele vê a promessa em Malaquias, em Jeremias. Ele vê a promessa, ou seja, todos os livros ele olha que tem a promessa. E que essa promessa aponta para quem? Para Cristo. Então, o centro norteador ali é quem? Cristo. Mas eu gosto de uma outra visão, por exemplo, John Piper, quando ele escreve, e ele diz o seguinte: se você vai pregar sobre o Novo Testamento, ou se você vai pregar sobre o Velho Testamento, se você vai pregar sobre qualquer gênero da Escritura, tenha em mente 3 coisas. Você deve enfatizar a glória de Deus como alvo supremo de todas as coisas. Você deve enfatizar que Jesus Cristo
crucificado. É o fundamento revelado ao povo de Deus nas Escrituras, sendo o próprio Cristo o bem supremo, e você deve enfatizar como apropriar-se das boas dádivas reveladas em cada texto como um filho de Deus justificado, e como colocá-lo em uso por meio do Espírito, pela fé, com o objetivo de uma vida de amor e santidade. Então, para Piper, essas três coisas estão em toda a Bíblia. Supremo propósito de tudo, a glória de Deus. O supremo bem que esse Deus revelou, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio de nós recebermos todas as boas dádivas de Deus, mas Ele é, em si, a suprema dádiva de Deus. Nesse sentido que ele diz, a dádiva maior do Evangelho é o próprio Deus. Querendo Deus dar algo para nós, Ele se deu em Cristo Jesus. Então, se eu parto desse pressuposto, isso significa dizer que em todo texto eu tenho que levar a igreja à glória de Deus, a glorificar Deus, a exaltar a Deus, a conhecer Deus. Segundo, eu tenho que revelar Cristo. E terceiro, eu tenho que levar as pessoas a uma vida de obediência, de fé, de santidade, de amor. Ou seja, a praticar esse evangelho e a viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Ou seja, irmãos, é como eu disse, quando a gente olha para essas coisas, a gente descobre que não sabe pregar. Mas aí a gente vai perseverando, né? Até um dia melhorar. Mas não desanime nesse trabalho de conhecer e de se aprofundar no conhecimento das Escrituras. É um desafio para o pregador se preparar e pregar. Mas se tem uma coisa que encoraja esse preparo, é você saber que tem gente crescendo, tem gente aprendendo, tem gente querendo conhecer mais, tem gente sendo despertado para ler, estudar e meditar nas Escrituras, para adquirir bons livros e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Já faz um tempo, irmãos, que eu li uma pesquisa ainda sobre, não era uma pesquisa, era uma projeção baseada no censo de 2011, IBGE, em que um sociólogo cristão, ele projetou como é que seria, a partir daquelas estatísticas, a igreja de 2045. Eu achei muito interessante aqui. E é interessante porque eu estou em 2024 e eu estou certo que aquilo que ele projetou para 45 está acontecendo agora. Então, uma das coisas que ele projetou é que nós teríamos no futuro uma igreja mais de catequese, mais de filhos de crente, do que de conversão vindo de outras igrejas. Por quê? As estatísticas mostravam que cada vez mais os crentes de uma igreja estão indo para outra igreja, mas poucos católicos estão vindo, pouca gente de outras religiões. Então, a tendência é que haja uma acomodação. Segundo, ele concluiu que a igreja de 2025 seria uma igreja mais exigente, que ia querer pastores capacitados e preparados para doutrinar e pregar o evangelho. E cada vez mais eu estou vendo que as igrejas que não se corrompem, elas se tornam mais desejosas do genuíno leite espiritual. Mas uma terceira coisa que ele apontou ali é que essa igreja também teria que ser uma igreja mais ética. E aqui presta atenção. A decadência moral da igreja é um subproduto, uma consequência da decadência da teologia, da pregação,
do evangelho na vida da igreja. Na medida em que falta doutrina, você não pode esperar que haja uma moral e uma ética elevada. Então, primeiro, você destrói a teologia. Depois você destrói a ética. O que é que o mundo faz? Tira a Bíblia e depois relativiza a moral. É isso. Então, que Deus nos ajude a ser uma igreja que ama as Escrituras e que Deus nos ajude a nós pastores a cumprir com essa árdua missão. Mas é gloriosa, né? Só lembrando, quando eu fui para o seminário, não queria ser pastor de jeito nenhum, viu, filho? Não queria ser pastor, mas eu entendia que eu deveria ser pregador. Então, depois eu me dei conta de que Deus tinha me chamado para ser pastor, e aí eu fui fazer as duas coisas. Mas já houve muitos momentos na minha vida que eu fui só mais pregador do que pastor. Pastor no sentido que eu não cuidava da igreja, que era justamente, na época eu estava na aliança, né? Mas é isso. Deus nos abençoe. Obrigado. Amém, irmãos. Que o Senhor